Paz do Senhor Jesus, amém? Desculpa, enquanto o pastor estava falando, a Neide estava falando qual era o meu sinal para os surdos, e eu aqui me empolguei, né? Também falando com eles aqui. Então, falando, o meu sinal, gente, é esse de E, a letra E de Elizabeth, o sorriso, tá? Maravilhoso, lindo, que Deus me deu. Então, é este o meu sinal. Eles já entenderam. Eu glorifico ao Senhor por mais essa oportunidade, né? A gente sabe o quão é difícil. A gente tem ido em algumas igrejas, a gente lá em Louveira, e a gente vê o quão difícil os pastores darem oportunidade para os seus líderes estarem aqui na frente, viu, Teófilo? É muito difícil. Os pastores, normalmente, somente eles, pelo menos lá onde, nas que nós fomos, somente eles ministram a palavra. Raramente eles passam para outros. E é um privilégio grande a gente saber que a gente pode ser usado pelo Senhor. Cada um, é lógico, na sua área, cada um na sua função, no seu dom, no seu ministério. E eu me sinto assim mesmo honrada pelo Senhor e por essa igreja, por estar aqui. Então, é muito bom isso. E a gente só percebe essas coisas quando a gente vê outras, né? A gente não consegue ver isso só quando a gente está aqui dentro. A gente ouve falar, mas a gente consegue ver só dessa forma, e é o que a gente tem visto. Bom, a palavra de hoje, eu gostaria que vocês pudessem imaginar que o oceano seja ou fosse o mundo. E nós estamos navegando por ele, né? Nós estamos ali, neste grande oceano, porque tanto o mundo como o oceano são enormes, né? E tem peculiaridades semelhantes, tem coisas semelhantes que a gente pode comparar. Então, imagine que você esteja nesse grande oceano, lá com o seu transporte naval, vamos dizer assim, um barco, seja ele um navio, seja ele uma jangada, seja ele um bote, seja até mesmo uma boia, seja... Não importa qual é o seu navio, mas você está nesse grande oceano navegando. E nesse grande oceano existem grandes ondas. A gente só tem uma pequena noção do que acontece no oceano quando a gente vai para a praia ou quando a gente assiste algum filme, quando a gente navega. E aí você tem uma noção pequena de como é este oceano. E nele tem grandes ondas, pequenas ondas. O pessoal aí que foi para a praia e nas férias, que estão esbanjando, né, a morenice aí no seu corpo... e são bastante pessoas, hein? Aqueles que ficam morenos e aqueles que não ficam, é lógico, né? Tem uns que ficam vermelhinhos. Mas essas pessoas conseguiram ver de perto o que é esse grande oceano esses dias, né? Dezembro, novembro, janeiro. E a gente que não pôde, ficamos aí pela televisão, pelas telas, tendo uma noção do que é isso. E você, então, com o seu barquinho, o seu barcão, o seu grande ou pequeno transporte, você está vivendo neste mundo e você tem visto essas coisas, temporais, chuvas, a noite, o amanhecer, o pôr do sol lindo, maravilhoso, os peixinhos, as plantas aquáticas, né? As pedrinhas, as conchinhas no mar, são muitas coisas que a gente consegue ver neste grande oceano, né? E quem mergulhou, então, que eu nem digo quem foi, né, pôde ver muito mais do que a gente está falando, pôde ver coisas lindas e maravilhosas. Mas também esse grande mar, a gente passa
por essas coisas difíceis, que são as chuvas, as fortes temporais, os relâmpagos, os trovões, a noite, a vastidão, né? O não chegar em algum lugar, às vezes ficar até à deriva e perdido. Nós podemos enfrentar todas essas situações nesse grande oceano, não somente as coisas lindas e maravilhosas, mas também os perigos, né, do oceano. Então, eu quero que você medite hoje comigo nessa palavra, pensando nisso, que você está nesse grande oceano, que é este grande mundo. Nós vamos ler um texto que fala em Atos. Eu sei que vocês, que a igreja está ouvindo bastante sobre Paulo, né? A gente tem ouvido, tem visto mensagens falando sobre Paulo, mas eu não poderia deixar de trazer também uma mensagem sobre Paulo hoje, e sobre o livro de Atos, porque já estava, né, no coração do Senhor essa palavra. E o livro de Atos, né, outros falaram em outros livros, e nós vamos falar hoje sobre o livro de Atos. Ele foi escrito por Lucas, para Teófilo, não o nosso pastor, né, mas o Teófilo, e para as igrejas, e para a nossa igreja, e para nós hoje. Esse livro de Atos, narra a história sobre o início da igreja ali em Jerusalém até Roma, até a igreja em Roma. Os estudantes aí da IBD, que ainda não viram isso, vão ver esse ano na sala do Rafa, no 4º ano, a propaganda. É maravilhosa essa sala, gente. Eu amo essa sala, quando eu fazia, né? Já terminei faz um pouquinho de tempo. E então, a metade do livro de Atos fala sobre a vida do apóstolo Paulo. Praticamente a metade, tá? Sobre o ministério dele. E Paulo, ele nasce em Tarso, numa cidade chamada Tarso, por isso ele é chamado Paulo de Tarso. Seu pai era judeu e recebeu a cidadania romana, por algum motivo que não é mencionado, e com isso Paulo também recebe a cidadania romana. E Paulo, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu e a sua família era fabricante de tendas. Olha que legal, né? E ele era um enorme, antes dele se converter, ele era um enorme perseguidor da igreja, lá no início. Então, ele tem um encontro com o Senhor, Deus, e ele ali recebe uma visão e ele deixa de perseguir os cristãos e começa a andar junto com os cristãos, e agora ele passa a ser perseguido por estar junto com os cristãos. É uma ironia, mas é verdade. É um fato, é uma história verdadeira, tá? E ele é um dos grandes líderes cristãos que nós temos na Bíblia, e um grande professor para nós hoje. Ele nos ensina muito com toda a sua vida, né? Então, lá, vocês não precisam abrir ainda, porque depois nós vamos ter um texto base que nós vamos ler, mas lá em Atos 23:11, o Senhor fala assim para Paulo: tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Então, Paulo leva o evangelho, fala de Jesus, fala de toda a obra maravilhosa da redenção em toda Jerusalém, mas que ele iria para outros lugares e ele ia chegar até Roma. Ele ia até lá para levar o evangelho. Então, Paulo, ele já sabia que no início do ministério dele, desculpa, a garganta está bem seca, que ele chegaria até Roma, que ele iria fazer a obra do Senhor ali em Roma. Quase ninguém viu, né? Tudo bem.
É só para quebrar o gelo, eu fiz de propósito. Ai, ai. Então, ele já sabia, ele só não sabia como ele ia chegar até lá, ele ainda não tinha essa informação, mas ele ia. Então, aqui a gente já consegue entender um pouquinho de que nós temos propósitos, o Senhor tem propósitos para as nossas vidas, o Senhor tem objetivos para as nossas vidas, mas nem sempre nós sabemos como nós chegaremos até lá, até Ele, até esse objetivo se cumprir. Então, Paulo, nós vamos já chegar nessa parte da história quando ele está sendo levado para Roma, gente, porque é muita informação sobre Paulo, não daria nem para a gente começar aqui. Mas ele é levado para Roma porque ele pede para ir para Roma. Ele é acusado de profanar o templo onde os judeus se reuniam e ele é acusado de ir contra as leis de Moisés. E também seria uma outra pregação, porque não dá para a gente falar isso agora. E se ele fosse julgado ali em Jerusalém, onde ele estava, ele seria apedrejado, ele morreria. Então, ele, sabendo que ele tinha cidadania romana, e lá em Roma ele sabia que isso não aconteceria, de que seria diferente, e ele sabendo que ele precisava ir a Roma para levar o evangelho, então ele falou, quero ser julgado lá em Roma. Então, aí começou essa grande viagem de Paulo indo para Roma. Ele quis ser julgado lá. Isso é mencionado, depois começa a ser mencionado no capítulo 27, do 1 a 8, também você não precisa abrir. Eu vou citar algumas coisas. Paulo pega uma embarcação que vai até Roma. Lucas vai, provavelmente Lucas esteja com ele, porque ele relata essa história. E Lucas se coloca muitas vezes no lugar como se ele estivesse lá, então dá a entender que Lucas realmente estava junto. E Paulo é levado junto com mais de 200 prisioneiros e outras pessoas nessa embarcação. Tá? E só que ele fala assim, lá do 1 a 8, ele tá no primeiro barco, depois ele faz tipo uma escala, né? E vai para um segundo barco, também não dá para a gente mencionar. E nesse segundo barco, ele fala lá no versículo 9, ele fala assim, nós estamos atrasados, o inverno já está chegando, e não vai ser bom a gente sair agora. Vai ser perigoso, nós podemos perder nossas vidas, nós podemos perder bens materiais, e já está avançado, nós terminamos o período de jejum, o jejum judaico, e não é o momento para a gente fazer isso. Eu acredito que não é o melhor, vai ser muito desastrosa essa viagem. E Paulo tinha muita experiência para falar isso, né, gente? Ele já tinha viajado muito. E até esse momento aqui, já tinha acontecido 2 naufrágios com ele junto. E ele havia sobrevivido. Então, ele tinha muita experiência. E ele tem essa informação e ele passa para aquelas pessoas, para quem estava conduzindo aquela viagem, mas eles não atentaram para isso. Eles não quiseram saber, eles não quiseram ouvir Paulo. E a gente pode pegar uma lição já aí também, que nós precisamos ouvir as pessoas experientes. Nós precisamos ouvir as pessoas que têm conhecimento, que têm mais tempo de vida do que a gente. Porque essas pessoas certamente já passaram por muitas experiências e podem nos ensinar para que a gente não erre, não aprenda errando, mas deixe de errar já fazendo o que é correto. É muito importante que a gente aprenda com pessoas já experientes. Pode ser seus líderes, podem ser seus pais, podem ser seus pais espirituais, podem ser várias pessoas que podem estar te dando essas orientações. No versículo 11 e 12, então, eles não atentaram. E no versículo 13, diz que o barco começou a navegar. Pensa aí a sua vida lá no oceano. Começou a navegar, estava tudo muito bem. Estava tudo ótimo.
Eu fico pensando que essas pessoas, esses marinheiros, esses líderes que estavam lá, os próprios prisioneiros devem, não está escrito, mas devem ter pensado assim, esse Paulo é doido. Como que vai ser uma viagem difícil, sendo que está tudo tão maravilhoso? Olha que paz, né? Está tranquilo. Mas, gente, quem disse que a calmaria ela é constante? E quem disse que a calmaria significa realmente paz? Nem sempre. No versículo 14 ao 16, a tempestade começa. A chuva, de repente, muitos raios, de repente as ondas começam já a aumentar, e aí talvez eles comecem a sentir aí já um peso da desobediência, já o peso de não ter ouvido o que Paulo havia falado. Sabe, a gente pode evitar de passar por muitos problemas se a gente obedecer. E obedecer líderes, mas principalmente obedecer ao Senhor. A gente pode evitar cair em muitos sofrimentos se a gente obedecer ao Senhor e obedecer àqueles que o Senhor envia para nós, assim como Paulo estava falando. E a desobediência nos leva a perdas. Raramente, quando a gente desobedece, a gente ganha alguma coisa. Alguém aí já ganhou alguma coisa quando desobedeceu? Alguém? Surra, castigo, não pôde mais assistir jogar um videogame, não pôde mais assistir uma TV, não pôde mais encontrar os amigos, não pôde... tanta coisa. E os adultos aí perderam, talvez, coisas maiores, como parte financeira. Existem perdas. Não tem como, perdas materiais, perdas morais, mas principalmente a perda espiritual. Eles perderam, no versículo 20, fala que eles perderam a esperança. Estava apenas no começo e eles já haviam perdido a esperança de que iam sobreviver. A gente pode ter aqui para nós o ensinamento de que a gente pode perder a nossa fé quando a gente deixa de obedecer ao Senhor. Você passa a não acreditar mais, porque começam os problemas, começam a tempestade na sua vida, começa as dificuldades na sua vida, e você começa a acreditar que Deus já não se importa com você, que talvez nem sei se esse Deus realmente existe, o Deus que os meus pais falaram, o Deus que fala na nossa igreja, eu estou achando que esse Deus não existe, ou se ele existe, ele está bem longe de mim. É isso que acontece quando a gente perde a fé. Principalmente a fé no nosso Senhor. E aí, no versículo 21 ao 26, Paulo começa a se revelar como um verdadeiro cristão. Ele começa a se mostrar. Ele começa a falar assim, gente, agora eu vou ler. Versículo 21, capítulo 27 de Atos, capítulo 27, do versículo 21 até o 26. Essa primeira parte a gente já resumiu, que é do 1 até o 25, até o 26, na verdade. Não, desculpa. Até o 20. Agora nós vamos ler do 21 ao 26. Todo mundo achou? Então, vamos lá. 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, por causa do jejum, e também emendaram junto com a tempestade, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda.
Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha, que vamos terminar numa ilha, né? Isso que ele quer dizer. Pessoal, Paulo, ele tinha toda a autoridade de falar assim, lá na hora. Eu falei, não falei? Eu avisei. Eu falei que não ia dar certo esse negócio. Vocês tinham que esperar passar um inverno para poder a gente içar âncoras, né? É isso? Içar âncoras. Então, Paulo poderia ter falado assim, eu falei, não estou nem aí, ó, agora vocês se virem, porque ó, não vou fazer nada, vou ficar aqui de boa, porque eu avisei, eu fiz minha parte, vocês não fizeram a parte de vocês, então vocês se virem. Não, Paulo se mostrou um verdadeiro cristão, ele falou assim, gente, eu avisei. Paulo não jogou na cara. Ele falou, eu avisei para vocês, né? Mas ele deu uma solução. Ó, bora comer. Bora comer, porque saco vazio não para em pé. A gente vai precisar de força, de braço forte aí, para a gente lutar contra essa situação toda. Então, ele fala assim, ânimo, gente, ânimo. Sabe quantas vezes essa palavra ânimo, ou uma expressão que tem a mesma proposta do bom ânimo, ela é mencionada 366 vezes na Bíblia. E a maioria dessas vezes eram em momentos muito difíceis. Em momentos terríveis. Talvez alguém aqui esteja precisando dessa palavra hoje. Tem de bom ânimo. Eu não gosto de fazer isso não, mas olhe para o seu irmão da direita e da esquerda e fala para ele, tem de bom ânimo? Tem de bom ânimo, se alegre, vamos, vamos, vamos. Vamos lá, você vai conseguir, o Senhor é contigo. Então, Paulo se mostra um cristão verdadeiro, ele não joga na cara, como nós faríamos. Ele aponta o erro, sim, ele não passa a mão na cabecinha deles, não, ele aponta o erro. Talvez você tenha dificuldade de ser confrontado, todos nós temos. Mas o quão é importante que alguém mostre para nós quando a gente está errado. Porque a gente tem a oportunidade de melhorar, de mudar essa situação. Um líder pode fazer isso com você. E você receba. Vai lá, mesmo que você vá chorando, mesmo que você vai sentindo aquela dor na sua alma, mas busca diante de Deus e reconheça o seu erro. E aí Paulo fala assim, olha gente, um anjo do Senhor ao qual eu sirvo, olha que homem de Deus é esse. Ele fala assim que Deus enviou um anjo para tratar com ele sobre aquela situação. Que cristão é esse? Que maravilhoso que ele é. Todo mundo já sabia que Paulo é maravilhoso, gente. Mas pensa nos detalhes disso. Ele tinha uma comunhão com esse Deus. É a comunhão que nós precisamos ter. É um cristão verdadeiro. E ele fala assim, o meu Deus, ó, mandou um recado para mim. O meu Deus, porque o Deus de vocês não é um Deus que fala com vocês. Mas ele não falou isso, tá, gente? Mas o meu Deus falou comigo. Ele tinha uma sintonia com esse Deus. E é a que a gente deve ter. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não ouço, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Peraí, Deus está sempre falando comigo. Eu é que preciso parar para ouvir Deus.
Eu não oro para que... Eu não vou orar, eu vou orar para Deus falar comigo. Não, eu vou orar para eu ouvir Deus. Porque Ele sempre fala. Eu vou jejuar, não para que Deus fale comigo. Deus não precisa que eu jejue, nem que eu oro para Ele fazer essas coisas comigo. Eu é que preciso do jejum para estar prestando atenção naquilo que o Senhor está falando. Né? Então, Paulo tinha essa sintonia, esse homem maravilhoso de Deus. E ele tinha uma fé inabalável. Ele falava assim, eu confio que o que ele falou se fará. Uma fé inabalável. O mundo estava acabando e ele acreditava ainda que eles seriam salvos daquela situação. E aí no 26 ele não esconde. Ele fala assim, ele só não dá detalhes, né? Se é a gente, mulher, a gente ia falar tanto detalhe ali. Ele falou assim, mas não tem jeito, a gente vai terminar numa ilha. Eu ia falar, gente do céu, nós vamos terminar como náufragos numa ilha igual o Wilson lá. Wilson, vai ficar procurando o Wilson. E a gente ia ficar ali naquela situação, e a gente, eu sei mal dar umas braçadas, e eu ia dar detalhes, e o que a gente vai fazer, e uns vão ficar desesperados, mas a gente vai chegar numa ilha. Ele quis dizer assim, vai acontecer, o naufrágio vai acontecer. As consequências irão vir, porque a desobediência, ela traz consequências. Ele não escondeu isso daquelas pessoas. Ele falou, nós vamos dar numa ilha. Ele foi muito objetivo. Tipo o meu marido, assim. Muito ele. E aí, foi isso que aconteceu. A consequência vem aí no versículo 27 ao 29, que nós vamos ler também. Já é o naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado... Oi? Ah, tá. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros de que se aproximaram de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram para a popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Aqui, quando eles falam de prumo, gente, era a medida, a profundidade. Eles estavam tentando ver se eles conseguiriam nadar, se a âncora conseguiria fincar. Era tudo em relação à segurança, tá? Então, eles estavam ali morrendo de medo e eles perceberam que dava para jogar a âncora. A âncora, ela é um item muito importante numa embarcação grande. Grande não, até os pequenos também, né, na verdade. É uma questão de segurança, onde você âncora, né, ancorar o seu navio, é onde você para. Então, eles ficaram com medo das pedras e eles jogaram a âncora para que eles não batessem nas pedras. Então, eles estavam buscando a segurança. E nós sabemos que a nossa segurança está no Senhor. No meio da tempestade, no meio da aflição, nós devemos ancorar, parar na presença do Senhor. Parar, jogar nossa âncora. Pensa aí, você está nessa vida, nesse mundo, você está navegando. Então, quando eu estiver, como eu estou, numa grande tempestade, então eu jogo a minha âncora, eu paro diante do Senhor. E ali eu me prostro, ali eu me aquieto, ali eu espero, porque Ele é a minha segurança, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha âncora. O salmista, não sei, eu não lembro, eu não busquei, mas talvez o salmista fale em algum momento que o Senhor é a âncora dele. Se ele não usa a palavra âncora, então agora eu estou usando. Ele é a minha segurança. Então, ali eles ancoraram e nós precisamos ancorar, parar na presença do Senhor
e ver o que o Senhor tem para fazer por nós e conosco, né? E depois, lá do 30 ao 32, também eu vou ler. Então, os soldados cortaram os cabos do bote... Opa, pulei. Pulei. É 30 a 32. Procuraram os marinheiros fugir do navio e, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia... Não, só até aqui. Então, aqui, Paulo começa a tomar providências. Ele já não fala, mas ele começa a tomar providências. Ele começa, de repente, a buscar do Senhor o que deveria ser feito, porque é isso que um cristão faz, né? O que fazer agora no meio dessa tempestade? O que fazer diante desses problemas terríveis que estão à minha porta, que estão na minha frente, que estão na minha vida? O que fazer? Eu já estou na presença do Senhor, né? E agora eu busco do Senhor o que fazer, Senhor. Me dá a sua resposta. Eu preciso que o Senhor me dê as orientações. E aí ele começa a enxergar que aqueles homens marinheiros, que são os trabalhadores, estavam... Deixa eu ver se são os marinheiros, para não falar besteira, né? É isso mesmo. Os soldados, né? Falo soldados. Os soldados que estavam guardando os presos. Eles queriam sair pelo bote. Ai, que lindos! Naquela dificuldade, naqueles problemas enormes, eles quase perdendo a vida, e aqueles que deveriam proteger, guardar, trabalhar junto para poder conseguir sair daquela situação, eram os que primeiro queriam ir embora. Teve, que eu não me engano, eu estou lembrando agora, teve há muitos anos atrás, um naufrágio. O barco, o navio grande, não foi no Brasil, ele estava naufragando, ele estava afundando, e o capitão quis largar o barco. Acho que ele largou, que eu não me engano, ele largou o navio. Alguém lembra disso? Na Itália. Olha, como é bom ter gente que está por dentro das coisas, né? Lembrei agora, foi um cruzeiro. Misericórdia. Então, ele... Pensa, gente, naquele que é o responsável, está querendo tirar o corpo fora, porque ele falou, salve-se quem puder, eu vou, fica aí, eu não estou nem aí para vocês. Era isso que estava acontecendo. E Paulo, na percepção de Deus, percebeu isso e falou, não, falou para os centuriões, entregou eles. E aí os centuriões falaram, não, cortaram as cordas, falaram, vocês não irão. Vocês não irão. Sabe, pode ser que no meio da tempestade aí da sua vida, talvez até mesmo você tenha tido vontade de largar o barco. Sabe quando a gente fala? Dá vontade de jogar tudo para cima. Dá vontade de chutar o balde. Dá vontade de largar o barco. Foi isso que eles fizeram. Mas também pode ser que não você, mas que outras pessoas que estão no conflito queiram fazer isso. Talvez queira fazer, mas não é o melhor. Nós precisamos enfrentar as dificuldades, nós precisamos enfrentar tudo que vem à nossa frente, confrontar e resolver essas coisas. Nós não podemos largar, sair, porque no início parece que é muito fácil você abrir mão sair daquele problema e viver a sua vida sozinho em outro lugar. Aparentemente, isso é muito fácil, é muito bom. De início, você fala, puxa, vou ficar livre disso tudo. Mas não é um engano. É um engano. E não faz parte de uma vida de um cristão fazer isso. Porque nós precisamos estar unidos, tanto lá na sua família, como aqui na igreja. Qualquer problema que nós enfrentarmos, nós precisamos realmente enfrentar.
realmente colocar a nossa cara pela fé em nome de Jesus e vai. Nós não podemos largar o barco, nós não podemos nos acovardar. Porque nós temos um Deus que já está lutando à nossa frente. Por que ter medo? Eles não tinham, né? Então, provavelmente por isso. Eles tinham medo de morrer e eles não estavam preocupados com as outras pessoas. Nós precisamos, como igreja, estarmos unidos, como nós ouvimos e nós vamos ouvir, eu acredito que muito sobre isso. Nós precisamos estar juntos. Como é difícil, às vezes não é você que está enfrentando o problema, mas você precisa estar junto com o irmão. Se você não pode fazer nada, você pode dar um abraço, você pode dar um apoio, você pode falar assim, toma aqui, ó, um café. Um café. Eu falei um café porque faz parte da minha realidade lá em casa. Eu sei que um café é muito importante para algumas pessoas. Para a maioria daqui, eu acho, né? Então, às vezes, a pessoa ela não está esperando que você vai resolver o problema dela. Não é isso. Ela sabe que não tem como, muitas vezes, as pessoas resolverem. E não é isso que ela quer, não é isso que eu quero, não é isso que eu espero. Eu não espero isso. Eu espero olha, eu estou contigo. Dá um tapinha nas minhas costas. Puxa, já é maravilhoso demais. A igreja é isso. É andarmos juntos em união, seja lá o problema que for. Então, Paulo aqui fala assim, olha, a gente precisa se unir. Em outras palavras, se cada um não fizer a sua parte aqui, ó, vai morrer todo mundo. A gente precisa se unir. A gente precisa juntar. A gente precisa juntar para fazer qualquer coisa, como a gente faz aqui nessa igreja. Ai, mas tudo que vai fazer pede ajuda. Tudo que vai fazer precisa de uma oferta. Gente, a igreja não sobrevive sozinha. Essas paredes aqui, ó, não tem vida sozinho, somos nós. Nós precisamos nos movimentar, nos unir para que as coisas aconteçam. E aí ele falou assim, de novo, vamos comer. Agora a gente tem que comer, não tem jeito. Vamos comer, está todo mundo aí com fome. Tá muito difícil essa situação, porque eles saíram de um jejum, pelo menos uma parte, e já foram navegar. Eles estavam, alguns ali, não sei se a maioria, estavam num jejum judaico. E diante daquela tormenta, quem come, gente? Quem consegue comer enjoado? Porque imagina que aquele navio, pessoas passavam muito mal ali, porque mesmo você acostumado com o navio, quando o navio está em alto mar, eu imagino que numa tempestade desse tipo, não tem estômago que aguente. E outra, não dava para sentar, não dava para parar para comer, né? Então ele falou, vamos sim, vamos comer. Ele partiu o pão, ele agradeceu ao Senhor, ele adorou ao Senhor, mesmo no meio daquela dificuldade. Mais uma lição, louvar e adorar ao Senhor no meio da dificuldade. Não é falar, Senhor, eu estou alegre com esse problema que eu estou passando, estou muito alegre, mentir para o Senhor, não é isso. É você falar, Senhor, eu tenho a minha confiança no Senhor e por isso eu te adoro, porque o Senhor é independente de qualquer coisa, isso é adoração. Então ali, eles se alimentam, né? Paulo orienta para que eles se alimentam e nós precisamos do alimento espiritual, o qual a gente ouve e vai morrer ouvindo. Porque aquele que não se alimenta fisicamente vai morrer de inanição. E aquele que não se alimenta espiritualmente vai morrer sem fé, vai morrer sem experimentar o céu aqui na terra. Porque o alimento, a busca pela palavra, a busca pelo Senhor, a busca pela oração, o jejum, nos faz experimentar coisas que nós podemos já experimentar aqui nessa terra, que é a presença do Senhor, que é o principal. A gente experimenta um pouquinho, mas se você não comer, você não vai experimentar nada.
nada daquilo que Deus tem para você. Você pode morrer espiritualmente. E aí, depois que eles ganham força, aí eles... Vamos jogar o trigo para fora. Aquele navio, ele era um navio civil, carregava pessoas, mas também carregava mantimentos, cargas para outras cidades, principalmente para Roma. E eles falaram, acho que era a única coisa que sobrou, né, porque eles já tinham jogado um monte de coisa fora, vamos jogar o trigo. E o trigo é de muito valor. Era um alimento muito importante, uma das bases do alimento daquela época. Não é como a gente hoje tem tanta coisa. Ainda a gente usa muito trigo, mas o valor era muito alto. Talvez, irmão, talvez, querido, a gente tenha que jogar o trigo da nossa vida. Talvez isso esteja fazendo a gente estar em apuros, estar nessas tormentas. Talvez seja mesmo que você esteja, você esteja passando apenas por uma prova. Mas se não for, e mesmo que seja uma prova, talvez a gente precise jogar alguns trigos fora, ou todos, né? Todos, porque senão a gente afunda. E o trigo, o que seria para nós? Jogar comida fora? Pelo amor de Deus, não é comida. É jogar coisas que estão impedindo de que nós tenhamos esta vida de experiência com Deus, esse céu aqui na terra. É isso. Enquanto a gente não se desfizer dessas coisas que impedem a gente chegar diante de Deus, a gente vai continuar naufragando, morrendo espiritualmente. E depois, eles tinham que esperar o navio, no versículo 33, tá? No versículo 33, no 34, desculpa, deixa eu ver que eu já perdi aqui. Versículo 16, deixa eu pulei aqui. 39, né? Isso. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Então eles deixaram o navio à deriva, deixaram o vento levar. Aqui eles lutaram tudo o que eles podiam. Às vezes a gente também fica lutando sozinho, lutando com as nossas forças, mas nós precisamos deixar que o Senhor dirija as nossas vidas, que Ele conduza o nosso barco, que Ele nos leve para o caminho que Ele quer nos levar, para que a gente saia desses momentos de tormentas e de naufrágio. No versículo 41 e 42, nós já estamos terminando. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel. Mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, pudesse fugir. Então, o que estava ruim pôde ficar pior, né? Eles falaram, puxa, podiam ter pensado, nós fizemos tudo até aqui, já fizemos tudo que Paulo falou e agora nós vamos morrer. Talvez eles tenham usado o mesmo pensamento, tenham pensado a mesma coisa que o povo no deserto, falaram, Moisés, você trouxe aqui a gente para morrer? Talvez eles estivessem pensando, Paulo, a gente fez tudo aqui, agora nós vamos morrer na praia. Sabe aquela expressão, morrer na praia? Eu acho que pegaram daqui. Morrer na praia. Eles, então, começam a ficar desesperados, porque a popa do barco é uma parte traseira do barco, onde fica o leme, onde fica a estabilidade do barco. E ele falou, agora nós vamos morrer. E agora os soldados querem matar Paulo ainda. Sabe por que eles queriam matar Paulo, gente?
Não só Paulo, né? Os presos. Porque naquela época a lei falava assim, que um prisioneiro, ele era responsabilidade dos soldados. Se o prisioneiro fugisse, quem ia morrer seriam os soldados. Então, os soldados espertos falaram, eu é que não vou morrer, nós vamos matar esse povo aqui, vamos matar Paulo, principalmente porque ele é o mais famosão daqui, né? Nós vamos matar ele porque a gente não quer morrer no lugar dele. E aí, Paulo pode ter pensado assim, mas esse cara aí não está sabendo de nada. Ele não sabe nada, inocente, porque eu não vou morrer. Porque Deus falou que eu ia chegar em Roma, eu nem cheguei lá, como é que eu vou morrer? Então, Paulo sabia que ele não ia morrer, mas os outros talvez tenham ficado muito desesperados. Então, o centurião, ele salva a vida de Paulo. Ele é usado para que Paulo não morra naquele momento. Deus tem estratégias e propósitos para as nossas vidas e Ele não vai deixar que a gente morra sem que essas coisas aconteçam. O centurião foi a salvação de Paulo naquele momento. E Jesus é a nossa salvação. Jesus é aquele que não deixou a gente morrer. Ele falou assim, mesmo que vou morrer no... Ele não tirou o corpo igual os soldados, né? Ele tinha um propósito de morrer pela humanidade. Então ele falou assim, eu vou morrer. Eu vou entrar, vou fazer a parte que deveria ser dele, de morrer. Jesus falou, eu vou morrer por essa humanidade. Eu vou morrer pelos pecados dessas pessoas. Eu amo tanto que eu não quero vê-los perdidos nos seus pecados. Então, Jesus, Ele é a nossa salvação, Ele é a tua salvação. Ele é a nossa salvação, principalmente a salvação das nossas almas. Mas Ele pode te salvar e te tirar também dessa situação horrenda onde você está. Mas, principalmente, a sua alma, que é muito mais valiosa. Ele tem muito mais interesse nas nossas almas. Gente, naufrágios, problemas, lutas, vão acontecer na nossa vida. Como acontecem no oceano. Não tem como impedir, não tem como isso não acontecer. Acontece, nós sabemos que acontece. Ou porque a gente desobedece, ou porque Deus quer nos provar. Mas sempre existem muitas perdas nisso. Sempre há perdas. Eles se salvaram, tá? Vocês depois podem ler o versículo 28 em diante, e vocês vão ver que eles se salvaram. Né? Eles conseguiram se salvar, graças a Deus. Não foi aqui que Paulo morreu. Ele chega em Roma, sim. Ele chega em Roma para pregar o Evangelho. Lá ele foi perseguido de novo, e tem muita história acontecendo lá em Roma. Mas o propósito que Deus tinha para ele ir até Roma aconteceu. E as tribulações também aconteceram, não por causa dele, mas pela desobediência dos outros. Então, de fato, essas coisas acontecem. Mas a gente precisa decidir algumas coisas nesse oceano que a gente vive. Se a gente vai obedecer ou se a gente não vai obedecer. E cada qual a sua consequência. Se a gente quer agir como Paulo, de mostrar o erro do outro, ou a gente quer esfregar na cara do outro, como acusador dos pecados. A gente quer ouvir a voz de Deus, como Deus falou com Paulo, ou a gente quer simplesmente ficar de um lado para o outro, sem saber que rumo tomar na vida. A gente quer ter fé, ou a gente quer viver duvidando daquilo que Deus pode e é capaz de fazer. A gente quer viver unido, ou a gente quer se afastar desta união e esfriando cada vez mais. A gente quer viver se alimentando da palavra e da presença do Senhor, ou a gente quer morrer de inanição espiritual? São escolhas. A gente quer jogar o trigo fora, os pecados, as coisas que nos impedem fora, ou a gente quer manter essas coisas e continuar tudo do jeito que está?
A gente quer ser conduzido pelo Espírito Santo ou a gente quer lutar pelas nossas próprias forças? A gente quer chegar a Roma, ao nosso objetivo, ou a gente quer morrer na praia? São decisões. Para cada qual decisão, um retorno. Para cada qual decisão, uma coisa boa ou uma coisa ruim. Basta a gente decidir.